Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Profecias de Salvação e Esperança. Dentro deste tema nós vamos falar sobre três assuntos. Em primeiro lugar, o profeta evangelista. Em segundo lugar, vamos falar sobre as boas novas do Evangelho. E em terceiro lugar, vamos falar sobre salvação e esperança. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O profeta evangelista. Israel, ao longo de sua historicidade, demonstrou uma instabilidade espiritual na relação com o Senhor, nosso Deus, pois realizava grande abominação quando adorava a outros deuses, cometendo o pecado da idolatria, bem como, em grande amplitude, uma desobediência generalizada aos preceitos, estatutos e juízos de Deus. A sentença do Senhor foi homologada e o povo de Deus foi penalizado especialmente com um exílio de 70 anos na Babilônia, longe de Jerusalém. E assim, Israel pôde valorizar a comunhão com o verdadeiro Deus e não aceitar mais a adoração a outros deuses. A partir da ordenança do Senhor, o profeta messiânico, no capítulo 40 de seu livro, anuncia a Israel o término de seu martírio na Babilônia e a concessão do perdão dos pecados, pois aquele povo já recebera em dobro o castigo pelas suas iniquidades contra o Senhor. E isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 1 ao 2, que diz o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías, depois desta primeira anunciação, ele passa a profetizar sobre a vinda do Messias para salvar Israel e toda a humanidade na seguinte sequência dos fatos. Em primeiro lugar, ele anuncia a vinda do Senhor Jesus, o Messias. O profeta se refere a João Batista, que seria a voz que clamaria no deserto, anunciando a chegada do Messias na forma humana, e todos veriam nele a glória de Deus. Isaías, capítulo 40, versículos 3 ao 5, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Como segunda predição, Isaías diz que a palavra de Deus é absoluta e soberana. O profeta faz uma comparação entre o homem e a palavra de Deus, representada em Jesus, onde o homem é tipificado como um simples mortal, com fim definido, e ao contrário, o Senhor Jesus, ele é eterno, imortal e poderoso. Isaías, capítulo 40, versículos 6 ao 8, diz o seguinte: Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Como terceiro fato, ou terceira predição do profeta Isaías,
o Senhor Jesus, ele fala que o Senhor Jesus é como um Deus, ou é o próprio Deus, e pastor de Israel e da humanidade. O profeta registra que do alto monte, o mensageiro deveria anunciar a Israel as boas novas, tipificadas pela vinda do Senhor Jesus, com poder e que governará o seu povo, recompensando-os com galardões e ainda como um pastor que cuida das ovelhas. Jesus iria cuidar, proteger, guardar, alimentar e abençoar o seu amado povo. Isaías, capítulo 40, versículos 9 ao 11, diz o seguinte: Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E como quarta predição, ele fala sobre as características gerais do pastor de Israel e da humanidade. O profeta enumera as características principais da majestade do Senhor Jesus como Senhor da natureza e onisciente, como Senhor de todas as nações do mundo, como um Deus incomparável, superior aos ídolos, como um Deus incomensurável em sua grandeza, como um Deus santo e criador de todas as coisas, o Deus que renova as forças daqueles que esperam no Senhor. Isaías, capítulo 40, versículo 27 a 31, diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto, aí estão as predições de Isaías no capítulo 40, ele como um profeta evangelista. Passando então para o item 2 da lição, nós vamos falar sobre as boas novas do Evangelho. E vamos começar definindo o que é Evangelho. Definimos o Evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus e a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A identidade de Jesus, o Messias esperado. E aí, o Messias esperado, ele é identificado através da sua divindade, ou seja, Cristo, a divindade de Cristo. Se olharmos para Cristo, vemos nele o incomparável amor de Deus,
a sublime santidade de Deus e o icomensurável poder de Deus, pois Jesus é o próprio Deus que veio a este mundo em carne humana para salvar a humanidade da condenação eterna. Filipenses, carta aos Filipenses, em seu capítulo de número 2, versículo 5 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A humanidade de Cristo. Jesus, ao se manifestar em carne humana, portanto em uma natureza física, assumiu as nossas mesmas limitações biológicas e emocionais. Porém, sem pecado, sendo puro e santo, com todas as prerrogativas de se entregar como sacrifício na cruz do Calvário para nos libertar do pecado e da mais profunda sepultura que é o inferno. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Portanto, neste aspecto da questão das boas novas do Evangelho de Cristo, nós aqui traçamos a identidade de Jesus como divino e humano, porém sem pecado. Passemos então agora a falar sobre a concepção do plano de salvação, como característica ou como estando inserido nas boas novas do Evangelho. Em síntese, nós podemos dividir o Evangelho de Cristo e o plano da salvação abordando 5 pontos fundamentais para a compreensão da grande obra libertadora do Senhor Jesus. Quais sejam, em primeiro lugar, o nascimento de Jesus. O evangelista Lucas narra com argumentos históricos e espirituais o nascimento do Salvador Jesus Cristo na cidade de Belém, dando início ao plano de salvação da humanidade com a vinda do Senhor Jesus entre os homens, como homem perfeito. E inclusive, isto foi predito pelo profeta Isaías. No segundo ponto, após o nascimento, aí ele já se reporta o início do ministério salvífico de Jesus Cristo.
Jesus ele é tentado no deserto por Satanás e anuncia na sinagoga a sua nobre missão de salvação da humanidade, seguindo-se a este fato sinais, prodígios, curas, milagres e maravilhas realizadas por ele para a ratificação de seu ministério salvífico. Após o início do ministério salvífico, então, se ocorrem muitos fatos e nós passamos agora a relatar a crucificação e morte de Jesus. Depois de ser caluniado, maltratado e julgado pelo povo judeu, Jesus foi crucificado, morto e sepultado, segundo as profecias bíblicas, que importava o sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados da humanidade. Todos estes fatos foram preditos ou profetizados por Isaías, pelo profeta messiânico, onde aqui no capítulo 53 ele faz essa predição da crucificação e morte de Jesus. Depois do fato da crucificação e morte, nós temos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo vence a morte e ressuscita num corpo glorificado, sendo este fato a base principal daqueles que creem na salvação e vida eterna. E após a ressurreição, nós temos a ascensão de Jesus e a missão da igreja. Consumado o plano de salvação, Jesus explica aos seus discípulos as profecias bíblicas sobre o Messias e a missão da igreja, ascendendo aos céus, imediatamente, onde está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas qual é o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário? Em primeiro lugar, e nós podemos aí colocar 5 significações para esta morte. Em primeiro lugar, a morte de Jesus na cruz era o centro de sua missão. E Jesus tinha plena consciência de sua missão. Em segundo lugar, jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz. Em terceiro lugar, foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Em quarto lugar, Jesus morreu por nós, para que fôssemos conduzidos a Deus, e por ter sofrido a nossa morte, ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua aliança. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. O propósito da crucificação, morte e ressurreição de Jesus foi vencer a própria morte física num primeiro momento, materializado pelo túmulo vazio, mas principalmente vencer os grilhões da morte espiritual. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós e derramou o seu precioso sangue pela remissão dos pecados de toda a humanidade e de forma universal. Passemos agora ao item 3 da lição, que fala sobre salvação e esperança. Salvação e esperança de Israel e das nações. O profeta Isaías registra o Senhor Jesus como o mediador da nova aliança entre Deus e os homens, que viria a este mundo para salvar, através do sacrifício de cruz, a humanidade e abençoá-los abundantemente. O Messias é confirmado na pessoa de Jesus Cristo, e isso nós podemos ler no livro de Isaías, do profeta, no capítulo 42, do versículos 1 ao 9, que diz o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito.
e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jaziam em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Em Isaías, capítulo de número 61, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Jesus, demonstrando seu infinito amor para conosco, se deixou ser crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, consolidando plenamente a nossa salvação da morte, ou seja, da mais profunda sepultura, a justificação de nossos pecados diante de Deus, nos redimindo para nos reconciliarmos e termos um corpo glorificado igual ao dele. Nossa grande esperança foi relatada por Paulo na sua carta aos Coríntios, que tipifica a nossa majestosa vitória sobre a morte, onde um dia viveremos plenamente e em abundância com o Senhor Jesus. Concluindo a nossa aula de hoje, o poder de Jesus é incontestável, supremo, soberano, sobre tudo e sobre todos, em todo o universo. Deus está no controle de tudo e devemos depositar toda a nossa confiança nele, toda a nossa fé em Cristo, para termos vida e vida com abundância. Shalom Adonai. Bênçãos especiais do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.